Muito bem, gente. Estamos aqui iniciando o nosso 28º encontro. Sim, estamos desde o dia 2 de abril aqui, confinados nesse ambiente virtual. E ainda bem que temos o ambiente virtual para estarmos aqui reunidos aí nessa pandemia. Vamos fazer a nossa abertura e eu vou pedir para a Lu que vai a semana que vem. A Lu que semana que vem vai entrar em campo na segunda parte dos pobres em espírito. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Então, vamos nos ligando ao nosso Jesus amigo e dizendo a ele que aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome com o objetivo de estudarmos e refletirmos sobre os seus ensinamentos. Abençoa-nos no propósito e pacifique nossos corações. Que nossos pensamentos permaneçam equilibrados. Fortaleça nossos espíritos para que as nossas lutas sejam edificantes. Que a tua misericórdia alcance a todos nós. Que seja em teu nome, em nome dos espíritos que conduzem este grupo de estudo, mas, sobretudo, em nome de Deus. A realização de mais este momento de estudo e reflexão. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu dar um oi aqui para a Tatiane, que acabou de chegar, para a Regina Domingues também. Vamos só ativar isso, estou ativando o mudo de todo mundo aqui, para que a gente não fique só eu e o Luiz aqui, eu sou na Sonagere também, deixa eu ativar o mudo dela aqui, perfeito. Legal, gente, vamos para a nossa aulinha de hoje. Hoje muitas coisas divertidas para nós conversarmos. Deixa eu ver se a minha tela funciona, para variar, né? Sempre fazendo aquele pensamento positivo, que é sempre muito importante, para que nós não fiquemos aqui a ver navios, né? Bem, deixa eu só fazer aqui, começando, a ID está entrando, só para falar aqui rapidamente do canal aqui do Espírito do Evangelho, sempre aí convidando vocês aí para se inscreverem, ativarem o sininho. Eu tenho lá o podcast, eu coloquei hoje a segunda parte da entrevista com o professor Marcelo Gulão Pimentel, sobre Allan Kardec, então já tem as duas partes lá. A semana que vem eu coloco a terceira e última. Tem a aula passada, quem perdeu, que nós falamos sobre o sermão da planície, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, né, houve aí um certo... Ficamos aí alguns, né, ficaram aí um pouco desconfortáveis com as frases aí de Lucas, então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, além, é óbvio, que terminamos aí o Felizes dos Aflitos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E a exposição que eu deixei lá na sexta-feira, falando muito de Francisco de Assis, falando, porque o final de semana foi dele, e também aproveitei e já fiz uma emenda aí com Kardec, que também era 3 de outubro, aliás, é por isso que nós estamos fazendo, inclusive, o podcast sobre Allan Kardec, sobre o nascimento dele, e aí falamos um pouco aí sobre franciscar, sobre pegar um pouco esses exemplos de Francisco e, de repente, aplicarmos na nossa vida. Bem, essas são as nossas questões aqui que estão colocadas no nosso YouTube. E deixa eu só ver se eu consigo fazer com que esse compartilhamento funcione. E ele não está funcionando. Por que ele não está funcionando? Espera um pouquinho, deixa eu interromper e começar tudo de novo, gente. É assim, viu? Tentativa e erro até dar certo isso aqui. Espera aí, deixa eu só começar de novo isso aqui. Vamos ver se vai. Às vezes eu não sei por que ele para, sabe? Eu queria muito que isso não acontecesse, mas às vezes ele acontece. Agora, bom, então nós vamos hoje falar sobre iniciar o capítulo, a primeira parte, pelo menos, dos pobres em espírito, ou bem-aventurados os pobres em espírito, que é a aula que o Luiz vai dar. Vamos tratar muito sobre a humildade, então por isso aqui a imagem, há um certo simbolismo aqui nessa imagem em relação a essa ideia de humildade. Hoje nós vamos utilizar basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e a 7ª lição da vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu estava falando aí na abertura, falando sobre essa questão aqui que nós estávamos conversando semana passada sobre o sermão da planície de Lucas. E me ocorreu, porque vocês sabem, eu converso, aleatoriamente eu sempre pergunto para os alunos, né, para vocês, mandam sempre uma mensagem, não é para todos, mas a gente faz uma coisa meio aleatória.
o que vocês acharam da aula e tal, né? Que é bom saber, afinal de contas, né, puxa, tem que ser legal para vocês também, né? E é bom para nós que nós recebemos feedback. Aliás, fica aqui sempre o convite, né? Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de comentário, me envie aí, seja positivo ou negativo, não importa, mas os feedbacks são sempre muito importantes para todos nós. Então, sempre que vocês tiverem algum comentário sobre as aulas, enviem para nós, né? E eu, nessa conversa com muitos de vocês, percebi que ficou lá uma saia justa, puxa, nossa, né? Lucas, e principalmente por causa de Lucas, que a gente viu lá na aula passada, felizes vocês os pobres, porque de vocês é o reino de Deus, ou os ais, né? As maldições, as mal-aventuranças, ai de vocês ricos, porque já têm a própria consolação, ai de vocês que agora estão saciados, porque terão fome. Então, tem uma série aí, e, inclusive, Kardec utiliza isso, nem precisaria ter utilizado, mas ele também usa essa passagem quase na íntegra aí de Lucas, no Bem-aventurados os aflitos. E aí, quando você conversa com os alunos, conversa com vocês, com alguns de vocês, não com todos, obviamente, sempre tem que... Fica aqui, puxa, mas é muito duro. Puxa, mas fica sempre aquele sentimento de que eu tenho que ficar um pouco constrangido pelas coisas que eu tenho. Então, fica aquela situação assim, falando, puxa, mas né, será que é assim mesmo? E aí, um lá, inclusive, me falou, puxa, mas eu acho que é mais o foco de Lucas. E realmente Lucas ele tem, como nós vimos na semana passada, ele tem realmente um foco mais para esse lado, mais para o lado da justiça social, tem muito isso. Mas o evangelho, os 4 evangelhos, no geral, eles apresentam, de uma forma ou de outra, muitas dessas questões sociais, não com tanta ênfase quanto Lucas, mas, por exemplo, se vocês pegarem Mateus, lá o último ensinamento de Jesus para os discípulos, lá no capítulo 25, Jesus fala para os discípulos, olha, vão ser recebidos lá no reino dos céus, ou aqueles que ajudaram os pobres, viram os doentes, visitaram os detentos lá nas cadeias. Então, o último ensinamento de Jesus para os discípulos, lá em Mateus, é exatamente sobre essa questão de você estar olhando para essas pessoas que estão mais oprimidas, passando por mais dificuldades, necessidades, doentes e tal. Marcos, por exemplo, ele tem 2 passagens com multiplicação de pães, ou seja, Jesus alimentando aquelas pessoas que estão famintas. Em João, também tem a multiplicação de pães. Silmara, por favor, desligar o microfone. Já. Senão o cachorro não vai me deixar falar aqui. E, nada contra o cachorro, estamos na semana de São Francisco de Assis, a gente todo, né? Estamos olhando para os animaizinhos, então está tudo bem. Em João, além da multiplicação de pães, tem a grande momento símbolo, que é a lavagem dos pés, né? O lava-pés, mostrando aquela ideia da humildade, de todos nós somos iguais, não tem um melhor do que o outro. Então, tudo isso tem referências nos evangelhos em relação a isso. Tá? E aí, quer dizer, então não é uma questão só de Lucas, isso que eu acho que é muito importante. Fazia parte daquele ambiente de Jesus a pobreza, a questão da injustiça. Que se nós fôssemos, em 2000 anos, se a humanidade tivesse seguido um pouco melhor, em vários sentidos, nós estaríamos ali até um discurso mais próprio da época de Jesus, não a nossa, mas continuamos, e eu acho que todos aqui de vocês aqui concordam, que continuamos com as dificuldades, com as questões de injustiça social, né? Sempre temos muito isso, temos muitas dessas questões ainda nos dias de hoje. Então, por isso que o Evangelho ele é tão importante e desafiante, muitas vezes, para nós em relação a isso. Se vocês lembrarem daquela aula que nós tivemos sobre caridade, vocês lembram que, puxa, também ficou um negócio assim, muitos ficaram meio assim, nossa, mas é muito difícil tudo isso. Por quê? Por causa daquela questão 646, uma delas, né? Falando o seguinte, puxa, não há mérito no bem, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há nenhum mérito em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá o seu supérfluo. Jesus já disse isso a propósito do óbolo da viúva. Então, também causou um estranhamento, ficou uma coisa assim também meio difícil. Então, vocês vejam que tanto se vocês forem no Evangelho, normal, com as palavras de Jesus, quanto se vocês forem no Livro dos Espíritos, essa questão de justiça social ela está muito forte, está caminhando passo a passo aqui, estão aí de mãozinhas dadas. Eu acho até que por isso que Kardec
utiliza lá, ele não precisava, mas ele utiliza a passagem do Sermão da Planície, pelo menos as bem-aventuranças e as mal-aventuranças de Lucas. Porque não tem como nós fugirmos muito dessa situação. Quer dizer, nós estamos inseridos numa sociedade, essa sociedade tem aí uns certos desequilíbrios e nós precisamos, como cristãos e espíritas, olharmos para isso e fazermos algo. E aí eu acho que está a grande questão, né? Porque aí fica uma situação muito difícil para nós. Mas não é algo que é muito difícil para nós, só para nós hoje. Para os discípulos também era muito difícil. Se vocês olharem lá em João, no capítulo 6, os versículos de 60 a 71, tem lá uma saia justa. Jesus está passando uma série de ensinamentos e os discípulos estão não estão gostando muito da conversa. Então ele fala o seguinte, depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram, esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Veja, os discípulos de Jesus, não os 12, mas havia mais pessoas que seguiam Jesus. E aí Jesus, diz lá no Evangelho, sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então, ele lhes perguntou, isso escandaliza vocês? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. Então, o que ele está falando aqui? Tem o mundo espiritual e tem o mundo material. O que nós tínhamos que valorizar? O que Jesus está querendo que eles valorizem? O Espírito. Né? A carne, a parte material não é tão importante. Então, ele fala, as palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Então, todo o evangelho de Jesus está dentro dessa ideia de um mundo espiritual. Agora, você consegue esse mundo espiritual como? Né? Fazendo uma série de ações, dando frutos, tudo aquilo que ele já nos ensinou. Mas os discípulos, ouvindo aquilo, naquele momento, os discípulos. Então, o que eles falam? A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Vejam, está lá. João, pode checar, faço questão que vocês depois abram o Testamento, o Novo Testamento, vejam lá João, capítulo 6, versículo 66. Então, há lá um desconforto em relação a isso. Por quê? Porque não estavam ainda muito preparados, não estavam gostando muito daqueles ensinamentos. São ensinamentos duros. E é por isso que também, hoje, para nós, para muitos de nós, ainda há um certo desconforto, há uma certa questão que nos faz ficar assim, meio de pé atrás. E até por isso, gente, aqui eu posso falar, porque o espaço, né, estamos aqui entre amigos, e até por isso que muitas vezes evita-se muito de ir por esse lado quando nós estamos falando em exposições evangélicas, ou mesmo na educação evangélica, procura-se ir mais pelo lado espiritual, mais pelo lado da fé. A gente evita de tocar nesse aspecto, que é um aspecto que é fundamental, ou pelo menos um dos pilares do ensino de Jesus. Para facilitar um pouco aqui para vocês, e acho que aqui nós temos que ter essa conversa para ficar todo mundo mais ou menos tranquilo. Então, vamos aqui imaginar o seguinte, vamos imaginar numa ponta o caso do jovem rico, que vocês sabem, está nos 3 evangelhos sinóticos, está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Em Lucas está no capítulo 18, Mateus 19 e Marcos 10. Então, o jovem rico está em 3. E vocês se lembram, é aquele momento que Jesus chega para o jovem, fala para ele vender tudo para poder segui-lo. O jovem vai, se afasta, cabeça baixa, não fala nada. Jesus olha para os discípulos e fala, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Tá certo? Então, a gente pode olhar para o lado monetário da questão, mas também vamos olhar aqui para o lado material. Então, temos aqui o jovem rico. No outro ponto, no outro lado do corner, temos Zaqueu. Capítulo, só está em Lucas. Zaqueu, vocês conhecem bem, já falamos várias vezes aqui de Zaqueu. Zaqueu é aquele que era rico, dá metade dos bens aos pobres e vai pagar 4 vezes mais aqueles que ele eventualmente tenha fraudado aí na coleta de impostos. E que Jesus chega e fala, a salvação entrou na sua casa. Então, nós temos aqui duas questões muito simbólicas. Né? Temos o jovem rico de um lado e o Zaqueu do outro. Então, uma situação de um apego material e o outro de um desapego, de uma outra, olhando mais para esse lado mais espiritual. E nós temos uma caminhada aqui, tá? Porque ninguém consegue, quer dizer, poucas pessoas, já nascem em Zaqueu, né? Já tem todo um processo de espiritualidade, de conhecimento, transformação moral, tem uma série de processos. E que nós também vivemos, olha aqui, não é isso? Nós estamos mais ou menos nisso. Tanto que eu coloquei aqui, até para fazer aqui uma brincadeira aqui com a minha amiga que estava com o cachorro latindo, assim. Então, o cachorro já está bem mais perto aqui de Zaqueu, porque, como vocês sabem,
são espíritos, né? Os nossos animaizinhos de estimação são espíritos mais evoluídos, inclusive do que nós mesmos. Então, ele já está mais próximo de Zaqueu. Mas nós estamos aqui nessa caminhada, olha lá. Estamos andando nisso. Tem uns que estão mais perto do jovem rico, né? Estão muito apegados ao mundo material, estão muito apegados a essas questões aqui só do dinheiro, mas vive muito dentro do seu egocentrismo. E tem outros que já estão se aproximando um pouco mais dessa ideia, desses ensinos de Jesus. Eu acho que isso que é muito importante. Quer dizer, cada um de nós tem um passo, tem um momento que vai tentando, à medida do possível, evoluindo nesse aspecto. Mas o que é importante para nós espiritualmente, seja nessa vida, seja em outras, nós temos que sair dessa ideia de jovem rico para Zaqueu. Uma dica, talvez, está aqui nesse capítulo 9. Aliás, esse capítulo 9 de Mateus é muito legal, viu, gente? Se vocês quiserem um compacto dos melhores momentos de Jesus, vão lá para o capítulo 9, em Mateus, versículo 35 a 38, tem tudo lá. No capítulo 9 em especial, mas o 35 e 38 é o que nós vamos ver aqui. Nesse capítulo 9, ele cura paralítico, ele briga com o fariseu, ele ressuscita a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, tem de tudo. E, no final, ele está lá vendo as multidões. Jesus teve compaixão. Então, acho que a compaixão, essa palavra compaixão, ela é muito forte para nós. É ela que pode nos movimentar, para que nós possamos acelerar um pouquinho mais em determinadas questões aí, para sairmos aqui da ideia do jovem rico e chegar um pouco mais perto da ideia de Zaqueu. Porque estavam cansadas e abatidas, os pobres, os despossuídos, né? Como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Quem são os trabalhadores, gente? Somos todos nós. Nós que somos cristãos, espíritas, que podemos, de alguma forma, ajudar no que for possível, dentro dessas circunstâncias todas que nós estamos aqui vivendo nos dias de hoje. Cada um no seu passo, cada um na sua compreensão e no que se pode ser feito. Né? Ninguém vai chegar e obrigar, tem que ser assim. Tem que ser uma questão de consciência, de conscientização. Mas isso acontece aos poucos. Porque vocês se lembram lá do Santo Agostinho, 919, ele vai falar o seguinte, ele diz lá que nós ficamos criando muitos artifícios no nosso cérebro para sempre justificar as nossas atitudes, mesmo que sejam atitudes erradas. E é normal, é do jogo, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, então temos muito essas questões ainda, mas nós temos que ficar vigilantes. E a compaixão pode ser uma senha, um caminho para nos dirigir com um pouco mais de segurança nessa direção. O Chico Xavier tem essa frase, que a caridade é um exercício espiritual. Eu adorei isso. Porque o que nós estamos precisando, o que é? Fazer exercício. Para nós caminharmos do jovem rico para o Zaqueu, nós temos que fazer uma caminhada. Que nem a Sandra Sonagéria estava dizendo que ela adorava caminhar quando ela podia ir para o trabalho a pé e tal. Hoje não pode, é home office. Mas antigamente ela tinha que fazer o exercício dela e ela adorava. Então, e o exercício é fundamental para nós sairmos lá do jovem rico para ir para Zaqueu. Nós precisamos fazer essa caminhada. Temos que fazer um pouco de exercício. Temos que exercitar nossos músculos espirituais de alguma maneira. Então, o Chico Xavier fala isso, que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, é essa ideia que nós temos que acalentar no nosso coraçãozinho. Falando, puxa, a compaixão vai nos levar, obviamente, à caridade. E a caridade é um exercício para nós. Quanto mais, e nós vamos ver daqui a pouquinho aqui com o Luiz, quando nós falarmos aqui do bem-aventurados os pobres em espírito, que é uma chave importante para nós, para a nossa elevação espiritual, a ideia da humildade e tudo mais, está tudo isso dentro desse processo de caminhada para a nossa elevação espiritual, para sairmos lá daquela ideia de jovem rico para ir até Zaqueu. E aí, como aconteceu naquela conversa que nós fizemos em relação à caridade, temos que lembrar o seguinte, quer dizer, se nós estamos fazendo o nosso exercício, vamos continuar nos exercitando na caridade. Mas a caridade é só uma caridade material? Não, necessariamente. Óbvio, quem tem condições de ajudar materialmente, puxa, ajude materialmente, está tudo bem. É um trabalho em favor do semelhante, está tudo certo. O exercício da benevolência, como mostra aqui esse slide que eu capturei lá na internet, mas é a caridade material e moral. Mas nós temos também a caridade moral, que nós podemos também exercitar o tempo todo. Quer dizer, a solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Isso também, aqui está dizendo, é o exercício da indulgência. Puxa, bacana. É um caminho também, exercício do perdão. Esse aqui é um pouco mais difícil do que tudo, eu acho. Mas temos que caminhar nisso, exercício do perdão.
esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, um ato de tolerância esclarecida, que se exprime na compreensão. Olha quantas coisas. Se nós formos lembrar também daquela poesia do Casimiro Cunha, né, fazendo uma boa ação por dia, também de alguma maneira, ações que nos estão nos levando a uma melhoria espiritual. Ficar em silêncio dentro de casa para preservar a paz dentro do ambiente doméstico também é um exercício de caridade, né? Também não só você entregar lá um cobertor a quem está numa noite fria, como diz a poesia, mas também você ter um relacionamento diferenciado dentro de casa. Às vezes nós achamos que caridade tem que ser só com pessoas que nós não conhecemos. Legal, é óbvio que seria muito bom também, se nós pudermos ter, mas às vezes a gente esquece de fazer caridade até dentro de casa, que já seria um excelente exercício para todos nós. Então, é fácil seguir Jesus? Gente, não, não é fácil, mas nós temos que ter a consciência de tem um caminhozinho para nós caminharmos, tem um caminhozinho para seguirmos, e nós vamos precisar utilizar, passar por isso, se nós queremos ser pessoas melhores, espíritas verdadeiros, cristãos, então, mais verdadeiros ainda, nós temos que seguir. Colocar desculpas para uma série de questões, elas nos ajudam de alguma maneira, assim, né? Nos dão um certo conforto, mas nós temos que ter esse esclarecimento que ainda falta um pouquinho, ou falta muito, para nós seguirmos lá, pelo menos naquela linha do tempo que eu coloquei lá, chegar um pouquinho mais perto do cachorro, por exemplo, chegar um pouquinho mais perto do cachorro. Nós temos que fazer mais, temos que nos exercitar mais, todos nós, e inclusive aquele que vos fala aqui, tem que se esforçar mais, porque é isso que nós queremos, assim, como espíritos, né? Estamos aqui para esse tipo de atividade. Mas uma das chaves é a chave da aula de hoje, que o Luiz vai nos dar daqui a pouquinho, que é essa aqui, os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, que é um capítulo muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, que o Luiz vai falar um pouquinho. E tudo isso, gente, vocês fiquem tranquilos, tá? Tudo isso vai ser motivo para um debate no final, lá vocês vão conversar um pouquinho sobre isso, lá na nossa sala simultâneas. Antes de eu passar para o Luiz, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, por favor, falem agora. E não precisam se calar para sempre, tá? Mas eu espero que, pelo menos, tenha tirado um pouco o desconforto, que a coisa seja um pouco mais tranquila, mas que também não nos iludamos dizendo que, puxa, não é assim. Infelizmente, ou felizmente, é meio por aí mesmo. Nós temos que estar um pouco mais atentos a essa ideia da compaixão, de um amor ao próximo, um pouco mais efetivo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um ufa aí? Por favor, fale. Ninguém, gente? Bom, se ninguém fala, então, Luiz, você está pronto aí, Luiz? Tem que falar bem pertinho do microfone aí, hein, Luiz? Vamos lá. Vou falar o mais pertinho possível. Seja muito bem-vindo, hein, Luiz? Ok. Boa tarde, pessoal. Que o bom Deus e o bom Jesus estejam sempre conosco. Hoje nós vamos conversar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, ou, em outras traduções, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, que está no Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus. Não é? E no YouTube tem um canal interessante que se chama Israel, Hebraico, Cultura Judaica e muito mais, da professora Carla Damasceno. E ela nos informa que, em hebraico, pobre de espírito significa pessoa que se inclina diante de Deus, uma pessoa que aprende, uma pessoa que é ensinável, e uma pessoa que se inclina na direção do vento. Que fase estranha, né? É que o vento, na linguagem bíblica, significa o Espírito Santo. Então, é a pessoa que se inclina perante o Espírito Santo. Tem também um outro site interessante que chama-se Cristianismo Ativo. E nele, nessa frase de pobre de espírito, você tem umas 20 definições. Eu peguei só umas 3 ou 4 para a gente dar uma olhada. Pobre de espírito é aquele que é sempre humilde aos seus próprios olhos, ou seja, que tem consciência da sua própria humildade. É aquele que gosta de fazer todo o seu trabalho do oculto e não visa o recebimento de homenagens ou honrarias. É aquele que é reservado em sua conduta, nem agressivo, nem exigente. E, talvez o mais difícil,
é aquele que gosta de desistir de suas vantagens para benefício dos outros. Né? Jesus tinha uma didática toda especial. Quando ele diz, bem-aventurados pobres em espírito, porque a tradução certa é pobres em espírito e não pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, também há quem diga no espírito, pois deles é os reinos dos céus. Jesus usa uma técnica de ensino dele que é uma que nós podemos chamar de a teoria dos dois planos. A primeira frase da sentença, bem-aventurados os pobres em espíritos, aqui na terra. Então, a primeira parte da sentença do bem-aventurado, qualquer que seja ela, sempre se refere à vida terrena, pois deles é o reino dos céus. E aí sim há o segundo plano, que é o plano espiritual. E Jesus está deixando claro que bem-aventurados, bem aqui os pobres em espírito ou no espírito, são aqueles que são humildes, e não são as pessoas grosseiras nem mal educadas. Também Jesus quer dizer que pobres de espírito também são aquelas pessoas que no momento não sabem, mas vão aprender, vão saber. E mais ainda, Jesus quer nos dizer que pobres em espírito são aqueles que têm humildade intelectual, do sábio ao simplório, e não ficam orgulhosos por isso. Não é? Eu gosto de citar o exemplo. Se você perguntasse a Einstein, você conhece física? Ele diria, até onde eu estudei, eu conheço muito. Muitas vezes o brasileiro tem essa mania, você é doutor em uma especialidade, você conhece isso, um pouquinho talvez, quem sabe, não sei o quê, fica com aquela falsa humildade que é a arrogância. Ele diria, não, até onde eu estudei, eu sei muito. Porém, diante daquilo que eu ainda não sei, eu só posso dizer como Sócrates, só sei que nada sei. Não é? Essa é uma frase que é interessante, porque quanto mais você sabe, isso é uma coisa interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência que não sabe. Diante do que falta aprender, é um mundo. É um mundo, mesmo no estudo dos evangelhos, né? Se você for pegar todos os livros, não é impossível. Não tem uma encarnação que você não vai conseguir ler todos, porque tem a escola americana, a escola alemã, a escola espanhola, a escola isso. Não é? O que é, para Jesus também, a humildade? Quando Jesus chama de humildes, em ou no espírito, os felizes ou bem-aventurados, é porque ele quer realçar a humildade deles, qualquer que seja o degrau de conhecimento que possuam, como nós já dissemos, do sábio ao simplório. Agora, por isso que o Antônio, como colocou aquela frase no início, é fácil seguir Jesus? Não, não é fácil não, porque Jesus era a coerência perfeita. Ele não só falava, como ele exemplificava. E muitas vezes eu me vejo muitas vezes nessa situação, nós somos muito mais do discurso do que da realização. Não é por isso que é aquele ditado que as nossas avós dizem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus não tinha essa conversa com ele. Ele falava e demonstrava isso. Então, torna seguir os seus exemplos e ensinamentos ter um certo grau de dificuldade. Mas impossível também não é. Basta a gente querer. Né? Jesus também, é bom destacar, era o mestre na humildade. Era a humildade em pessoa, mas Jesus não era subserviente a ninguém. Muitas vezes as pessoas fazemos uma confusão entre humildade e subserviência. Humildade não tem nada a ver. Jesus lavou os pés dos apóstolos e isso não o diminuiu em nada. Pelo contrário, deixou um exemplo para os apóstolos que muita gente não entendeu ali na hora. Não é? Como é que o mestre faria aquele fim? Então, o que é ser um seguidor de Jesus? É seguir seus exemplos, seus ensinamentos
E ele deixou isso de uma forma tão clara, tão simples, mas não fácil. Amando ao próximo como ama a si mesmo, amando a Deus acima de tudo e de todos, não julgando, não fazendo ao outro o que não quer para si e não se sentindo superior a ninguém. Se eu fizer o bem a alguém e me sentir superior porque fiz isso, eu não estou sendo caridoso, estou sendo orgulhoso. Claro que houve a caridade, mas o orgulho matou o efeito caritativo. Perfeito? Então, não é fácil, mas impossível também não é. Basta querer. Agora, querer requer sair da zona de conforto, requer ter perseverança, ter persistência, saber que no nosso caminho de evolução nós vamos cair e levantar. Chico Xavier, que o Antônio citou, dizia uma frase: eu caio todo dia e todo dia me levanto, porque o importante não é cair, o importante é levantar. Então, é assim que nós vamos evoluindo, errando, acertando nesse jogo da vida. E na próxima reencarnação a gente já vem sabendo mais, e assim mais, sucessivamente. Alguma dúvida? Então, sejamos humildes e felizes. E aí eu coloquei aqui esse finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 11, que fala, quase no finalzinho, ele tem essa frase aqui: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, eu achei bem bacana essa frase que está aí nesse capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espírito, para nós aqui meio que completarmos esse momento. Luiz, você quer complementar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Então vamos aqui para aquele momento bacana, que é o momento grupos. Momento grupos. E a nossa questão aqui é o seguinte, que nós vamos fazer com vocês aqui. Que acho, por isso que eu falei para vocês, né? Está tudo mais ou menos encaminhado aqui, tanto na ideia do orgulho, como a ideia da humildade e como a ideia da caridade. Então, o que eu vou pedir para cada um de vocês aí dos grupos, que vocês possam fazer pensamento, qual é essa ligação? E, de repente, falar um pouco sobre tudo isso que nós estamos comentando aqui, ver o que vocês acham. Eu acho que é legal vocês se colocarem também, né? Mas, principalmente, essa ideia aqui do orgulho, da humildade e da caridade. Como uma dica para vocês, vocês lerem os 5 primeiros parágrafos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente esse item 11 que nós colocamos no final aí, o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade. Item 11, mas só os 5 primeiros parágrafos. Okay? Vocês vão parar quando começa o parágrafo assim, rico, tem uma exclamação. Lá vocês param, já não continua. Tá bom? Porque aí todo o resto vai ser visto a semana que vem com a Lu. Então, vocês vão ler aqui com um texto de base, o orgulho e a humildade, item 11, só os 5 primeiros parágrafos, beleza? E aí a grande questão para cada um de vocês aqui, para os grupos, é qual a ligação entre orgulho, humildade e caridade? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Poxa, que bom. Então, eu vou separar vocês agora, então, já que vocês não têm dúvida. Vamos ver aqui, 3 salas simultâneas. Vou criar as salas agora. Abrir todas as salas já. Muito bem. E eu vou suspender aqui as nossas gravações, para voltar daqui a pouquinho. Pronto. Então, vocês estavam me falando que não foi fofinho, né? Mais ou menos, mas um grupo foi o que o da Sandra, afinal de contas, ela está toda de branco aí, ela tinha... Foi bem tranquilo, tudo na paz. Tudo na paz, isso que é importante. Isso é muito legal. Vamos só ver aqui, então. Cadê? Ok. Gente, então, ser de luz do grupo 1. Quem vai falar? Quem é que vai falar aí? Sou eu, Antônio. A Marciazinha. Bom, gente, precisamos começar a ter outras vozes. Nada contra a Marciazinha, viu? Mas vamos lá. Bom, muito ao contrário, né? Vamos lá. Essa questão aí, né, qual a relação entre orgulho, humildade e caridade, eu acho que está bem direta ali no 4º parágrafo, quando fala que o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Certo.
Uma pessoa orgulhosa, ela se vê diferente, ela se vê superior aos seus semelhantes, né? Ela não consegue exercer a humildade porque ela se distancia das pessoas. Ela realmente acredita que ela é melhor do que o seu semelhante. E já a humildade, uma pessoa humilde, realmente humilde, não falso, o falso humilde, ele se vê uma pessoa comum, ele não distingue nenhum dos seus semelhantes, ele acaba exercendo a caridade na sua extensão maior, porque ele não julga, porque ele se vê fazendo parte de um todo, filho todo do mesmo pai. Então, o que mais que a gente falou, gente? Me ajuda. E a caridade é decorrência dessa humildade, já que ele enxerga o próximo como sendo o irmão dele. Como é ele mesmo, né? Ele não se distancia, né? Já o egoísta, o orgulhoso, ele não consegue exercer a caridade, porque ele está muito distante do seu semelhante. Uhum. Ele tá muito mais para o jovem rico do que para Zaqueu, né? Sem dúvida. Ele pode até ajudar, quer dizer, eu estou ajudando alguém, mas ele vai usar essa ajuda em benefício próprio, ele vai estar enaltecendo, né, o quanto ele é bom, ele vai estar alimentando a vaidade dele. Ele não está fazendo isso de coração puro, não está fazendo isso espontaneamente, ele tem sempre um interesse. Né? É por imagem, não por amor. Uma pessoa humilde, ela não tem interesse. Beleza. E vocês, por acaso, falaram alguma coisa sobre se é fácil seguir Jesus? Assim, alguém comentou? Não, só com uma curiosidade, se não teve essa discussão, tudo bem, passamos para o grupo 2, vamos lá. É super difícil. Beleza, gente. Legal. E eu gostei muito dessa parte de falar da humildade como uma máscara, né? Isso também é muito importante. Às vezes a gente faz de conta que a gente é humilde, que a gente é caridoso, usa uma máscara para parecer que é bonzinho. Legal. O grupo 1, muito obrigado. Se vocês puderem desligar os microfones, eu vou ficar realmente emocionadíssimo. Vamos lá para o grupo 2. Quem é o ser de luz que vai falar aí? Hoje sou eu, viu? Juliana Ferraz, a maior especialista. Eu não falo. A maior especialista viva em Zoom. Muito bom, vamos lá. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. O que o grupo 2 pensou sobre isso? E tem alguém com o microfone aberto, hein? Vamos lá. Na realidade, o que a gente falou não diverge muito do que a Márcia acabou de colocar, né? Quando existe uma humildade, e da mesma forma que ela colocou, é como se viesse de dentro, se permitisse que a gente enxergasse o outro. A humildade, ela faz com que você enxergue o outro. O outro é uma extensão sua, ele é igual a você. Não, as diferenças materiais, elas deixam de existir. Você passa a enxergar o outro como você mesmo. Você vai fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. Então, se você vira o outro em uma situação de necessidade, aquilo vem naturalmente, né? A intenção, ela é muito clara. Isso foi colocado no grupo, que a intenção é o que realmente vale. E quando tem a humildade, a intenção, ela é evidente, né? Ela é uma boa intenção. Quando a gente está falando do orgulho, e a Márcia também comentou isso, não é que o orgulhoso não possa fazer caridade ou ele não vá fazer a caridade, mas muda a intenção. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é para alimentar a si próprio, né? Ele não enxerga o outro como um igual a ele, mas, não, mas eu vou ajudar o outro porque isso me enaltece mesmo. Eu acho que seguiu a mesma linha, né, do que já foi falado. Acho que não divergiu muito, não. E essa ideia, assim, mesmo que a pessoa erre fazendo a caridade, como vocês falaram aí, né, ele começa tudo errado. Mas só o fato de ele estar fazendo, de repente, quem sabe, com o tempo, ele cai a ficha. Então é melhor fazer algo do que não fazer nada, mesmo que seja por propósitos meio equivocados, né? Mas é melhor o cara ir, porque de repente, com o tempo ele leva gosto, começa a perceber uma coisa aqui e ali. Mas eu já vou falar uma outra coisinha sobre isso, porque tem uma chave aqui de compreensão nesse negócio aqui do orgulho, humildade e caridade, que vou ver se o grupo 3 fala, mas alguém ia falar antes. Não, você ia falar essa chave, que na realidade, assim, nada mais é do que o exercício que você falou hoje, não sei se foi você ou se foi o Luiz, quer dizer,
é um treino, né? A gente vai treinando, pode começar a fazer como orgulho, mas daqui a pouco pode mudar a forma, a intenção com que você está fazendo as coisas. Exatamente, exatamente. Mas Não, é isso mesmo, é uma caminhada, é um aprendizado. Isso que eu acho que é importante. Né? A gente começa imperfeito, a gente começa lá como jovem rico. Então, nascemos todos, né, espíritos imperfeitos. E nós vamos adquirindo com o tempo alguma melhoria, mesmo que seja, não vai ser tudo numa encarnação só, mas é um processo e a gente tem que estar consciente disso, que é a famosa lei do progresso. Muito bom, dona Juliana, gostei. Eu queria complementar só uma coisa que foi falada lá. Dona Sandra Marques, ok, vamos lá, dona Sandra Marques Rodrigues, fale. Nem sempre a ostentação, né, que a gente fala, a pessoa vai lá, doa e ostenta, nem sempre isso é uma coisa ruim. E até foi falado do Bill Gates, ele vai lá, doa 20 milhões, mas ele está provocando o concorrente dele a ir lá e doar os mesmos 20 ou mais de 20, então nem sempre é uma coisa ruim isso, né? Sim, não, com fazer certeza. A propaganda da... É porque a gente falou lá de postar nas redes sociais, de fazer uma caridade e querer ostentar, mas aqui no Brasil é que é mais mal visto isso, né? Uhum. Sim, tem umas dificuldades mesmo, mas bem lembrado isso, e realmente é uma dificuldade, né? E é uma motivação, quer dizer, as pessoas vêm, e tem um pouco essa cultura lá deles, né? Mas é algo que é sempre um desafio para nós, mas de qualquer forma não deixa de ser uma comparação e de repente motiva o outro a fazer alguma coisa parecida. Bem legal. Por acaso o grupo 2 pensou também se é fácil seguir Jesus? Alguém falou alguma coisinha? Alguém chorou lá ou não? Foi tudo bem no grupo 2? Nós não falamos, mas com certeza não é fácil. Boa, Sandra. Legal. Grupo 3, para finalizar aqui, quem que sobrou para o grupo 3? Vamos ver, quem é que é o ser de luz que vai falar no grupo 3? Eu de novo, Antônio. Liliane, olha, você vai ter que dar aula, viu, Liliane? Você e a Sandra, e a Márcia Zini vão ser convocadas aqui para dar aula, viu? Vamos lá. Não, e ainda por cima, ser o último grupo, você fica meio repetitivo, né? Você fica refém dos outros, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Na verdade, o que a gente falou tem muito a ver com o que o grupo 1, o grupo 2 falou. A princípio, a gente ficou muito na questão da caridade material, né? E alguns dizendo, também, muitas vezes a gente vai lá fazer uma caridade para uma pessoa que está com uma criança e a gente não sabe se precisa realmente ou se está usando a criança. Bom, o importante é que você está fazendo a sua parte, né? Até porque cada um está numa escala evolutiva. Você está fazendo o seu papel e se ela está usando aquilo erroneamente, uma hora as coisas vão se encaminhar, né? Falamos do falso caridoso, né? É aquele que põe a máscara, que a gente falou, até brinquei, falei, mas não é a máscara contra o Covid, não. É a máscara que a gente põe todo dia quando vai para a rua, né? Sim. Do bacana, olha como eu sou simpático, eu sou legal, né? E olha, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, e isso não te faz ser humilde. O fato de você doar, né, não te faz ser humilde. A humildade não tem nada a ver com isso, né? E, por fim, a gente falou da questão da caridade, que não é material só, né? A gente falou da caridade que a gente tem que fazer, aí lembrei até do início da tua aula, a gente tem que fazer a caridade com os que moram conosco, né? Porque não adianta você ser o bacana lá fora e chegar em casa, chutar o cachorro, bater a porta, né? Às vezes a gente precisa exercer a humildade, principalmente com quem mora conosco, porque sempre tem alguém na nossa casa, né, que é um bom exercício, um pai idoso, uma mãe, um filho, enfim, que precisa que sejamos caridosos e muitas vezes humildes para poder ajudar aquele semelhante que está caminhando conosco no mesmo teto. Sim. É isso. E é verdade, e às vezes fica esse estigma, né? Não, a caridade tem que ser sempre com o outro que a gente não conhece. Também tem que ser, claro. Mas onde que nós começamos os nossos relacionamentos, as dificuldades? É no ambiente familiar. E aí tem... Por isso que eu mencionei lá o Casimiro Cunha, né? Guarda silêncio, já estará fazendo uma boa ação por dia dentro de casa, por exemplo, né? Então, tudo isso tem às vezes a gente coloca algumas coisas na cabeça que tem que ser só de um jeito, né? A caridade é só dinheiro, caridade é só isso, ou só com o outro que a gente não conhece. Óbvio, se nós tivermos condições,
Vamos ajudar também. Está tudo aí aberto para nós, né? Mas antes de mais nada, vamos começar também em casa. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal, Liliane. Agora, vocês não falaram nada sobre se é fácil caminhar com Jesus, né? Ninguém Não, você não teve. pediu, a gente não falou. Não, tá bom. Não, tá tranquilo. Olha, muito obrigado, viu? O Grupo 3, Liliane, a sua grande porta-voz aqui. Eu quero só falar uma coisinha rápida aqui sobre essa questão do orgulho, da humildade e da caridade, que está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos falam que o orgulho e o egoísmo, principalmente o egoísmo, que eles estão tudo de mãozinha dada, né? Vocês sabem, né? É parzinho, vem o egoísmo e vem toda aquela penca de defeitos que nós vimos todo o ano passado lá. E o egoísmo, ele mata todas as virtudes. O egoísmo, o orgulho, eles estão lá matando tudo. É uma bomba de nêutrons, eles destroem tudo. E aí os espíritos de luz chegam e falam lá para Kardec que tem um antídoto para isso. Um antídoto. E eles falam que é a caridade. Porque a partir do momento que você olha, você começa a se exercitar. Lembra lá do Chico falando do exercício? Que a caridade é um exercício. Então, a partir da caridade, você vai começar a mudar a sua visão em relação ao próximo. E aí você começa a ter aquela questão da humildade. Perfeito? A caridade, ela é uma chave, ela é um caminho, ela é uma senha para você, ao praticar a caridade, você vai exercitando algumas virtudes que são muito importantes, como, por exemplo, a humildade, como, por exemplo, reconhecer o outro como um ser humano igual a você, independente de raça, de condição social, de etnia, nada disso importa, de gênero, nada disso importa. Mas aí você vai ter, pela caridade, fazendo esse exercício. Por isso que o Chico fala lá que a caridade, ela é um exercício para a nossa alma, porque ela vai nos dar essas possibilidades de ser um antídoto contra o orgulho e contra o egoísmo. Perfeito? Até, Antônio, desculpa. Oi, tem a Ivani tá com o microfone aberto e a Liliane. Quem quer falar? Eu queria só colocar uma coisinha. Você falou isso e uma coisa que o nosso grupo falou. Às vezes você faz a caridade, né? Vamos lá de novo na caridade material. Sim, a moral. Olha como eu sou legal. Mas você precisa começar de alguma forma. E quando você começa a fazer algo de bom para o outro, sei lá, acontece uma magia, sabe? Papai do céu toca o teu coração. Sim. E aquilo começa a ser gostoso. E você começa a ter vontade de fazer mais vezes. Exatamente. Né? É isso mesmo. Por isso que eu falei lá, em resposta ao grupo 1, que às vezes tem isso mesmo. A pessoa pode começar tudo errado, fazer a caridade, mas aos poucos ela pode ir se contaminando, o antídoto começa a fazer efeito, né? Quem sabe? É sempre essa possibilidade. Lá muito legal, Liliane, obrigado aí pela participação. Lá naquele item 11, que a Lu vai falar semana que vem, pelo menos, porque vocês viram que é um texto enorme, né? Então eu fui um cara muito legal, vocês têm que reconhecer isso, eu fui muito fofinho. Eu não pedi para vocês lerem o capítulo, o item 11 inteiro, porque a Lu vai falar sobre isso semana que vem, um trecho, pelo menos, da aula dela. Mas lá no final tem essa parte aqui que eu acho bacana, quer dizer, despertai, meus irmãos, fala lá o Lacordaire. Meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações, sejam generosos e caridosos, sem ostentação, isso é, fazer o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco, tá vendo? Pouco a pouco, é um caminhar isso, não adianta a gente querer resolver isso, eu vou ser caridoso, vou dar tudo, fazer que nem o Zaqueu, a gente não vai conseguir fazer isso, vai ficar sofrendo, então, que cada um proceda pouco a pouco, a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho, tá? Pouco a pouco, a gente vai vencer essa guerra, mas tem que ser um pouco assim que nem a Covid, né? Uma hora a gente vai ganhar desses caras, né? Desse vírus. Mas a mesma coisa em relação ao orgulho. Nós também vamos conseguir isso. A partir do quê? Da caridade. Numa palavra desse aqui, o Lacordaire. Sejam verdadeiros cristãos. Olha só como está ligado com o que nós estávamos falando no começo da aula. Sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Ou seja, vamos conseguir o quê? A nossa elevação espiritual. Aquilo que Jesus estava ensinando para os discípulos estavam virando as costas e indo embora. Ele estava querendo mostrar o quê? Puxa, o espírito é mais importante. A nossa elevação espiritual é mais importante. O mundo material não é importante. Ele é necessário para a nossa sobrevivência, mas ele não é tão importante. E muitas vezes nós ficamos presos a essa condição material. Por isso que a caridade ela é fundamental para nos abrir os olhos, nos permitir tanto a caridade material quanto a caridade moral, como nós vimos. E tudo isso temperado com muita humildade que vai ser adquirida com o tempo. Bem, é isso, gente. Já falamos mais do que deveríamos. Alguém quer comentar mais alguma coisinha?
Na semana que vem, então, pode falar, eu estou falando aqui, mas vocês podem falar também, tá? Na semana que vem, então, nós vamos terminar aqui este capítulo com a Lu, que vai falar aqui outros itens para nossa reflexão, porque isso é um assunto interessante. E nesse mesmo capítulo tem várias passagens aí da mente de Jesus que nós vamos ver, então, com mais profundidade na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisinha? Senão nós já vamos para o encerramento. Eu queria falar só uma coisa. Fale, Sandra, pode falar. Eu quero me redimir da semana passada e falar para vocês que eu falei que eu estava sofrendo de fazer, né, a apresentação, e eu queria me redimir, falar para vocês, encorajar vocês a fazer a apresentação, porque assim é desafiador, é enriquecedor. O Antônio é essa pessoa maravilhosa que ele joga a gente no mar, mas ele dá a boia para a gente não se afogar. Então, e uma coisa legal que eu acho, assim, cada um tem uma visão do Evangelho. Eu vou falar sobre afabilidade e doçura, e se todo mundo falar sobre afabilidade e doçura, cada um vai ter a sua visão. Então, que a gente tire o que tem de dentro de nós para mostrar para o nosso próximo. Vamos lá, gente. Vamos fazer. Viu? Tatiane, Liliane, a Cláudia, a Aidi, a Regina, a Juliana, a Ari, a Ivani, a Sibeli, a Silmara, a Márcia, a Simone, todo mundo aí, a Marilúcia, a Sandra Tonageri, todos vocês se sintam entusiasmados com essas palavras aí, inspiradoras da Sandra. O Ari. Eu falei do Ari também. Opa, o Ari, não vou esquecer do Ari nunca. Todo mundo, sinta-se aí, porque de repente vocês querem fazer, e é legal, gente, é um exercício, viu? Mas a Sandra logo vai entrar em campo. Agora, no finalzinho de outubro, ela entra em campo aqui. Vamos ver a aula da Sandra. Está quase prontinha. Vamos fazer só um último teste só para ver se está tudo certo e ela entra em campo. Mas é legal. Não deixo ninguém abandonado, não, viu? Dou bibliografia, ajudo no PPT, né? No PowerPoint, fazemos teste, mudamos, é tudo certo. Ninguém vai assim, de sopetão para o ar, não. Fica tranquilo. Né, Sandra? Muito bem, gente. Então, eu fico aqui esperando aqui que mais voluntários apareçam aqui para dar as aulas. E a nossa querida Márcia Zini vai fazer o nosso encerramento, lembrando sempre, Márcia, das vibrações aqui na caixa, tá? Então, tá bom. Então, após esse encontro fraterno, né, cheio de reflexões, de muito ensinamento, que façamos aí vibrações de muita luz e muito amor para todos aqueles nomes que estejam na nossa urna virtual ou qualquer outro local onde podem ser encaminhados para dar sustentação aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a semana que vem, gente. Uma excelente semana para todos, né? E até próxima quarta-feira, às 3 da tarde. Tchau, gente. Muito bom ver vocês aqui. Tchau.